18 horas, 10 de junho de 1944. Um trem para bruscamente dentro de Auschwitz, pela primeira vez, horas depois de partir de Budapeste. As portas se abrem e milhares de pessoas saem apressadas, olhando em volta, tentando entender onde estão. Fumaça paira no ar, misturando-se ao cheiro forte de cinzas queimadas. Gritos violentos de guardas ordenam que os passageiros coloquem seus poucos pertences ao lado dos trilhos, bolsas contendo apenas o essencial e os objetos mais preciosos que conseguiram salvar de suas casas. De pé nos trilhos está Lukács, de apenas 16 anos. Com ele está seu pai, Sándor, os últimos sobreviventes de sua linhagem. Poucos dias antes, sua família vivia com relativo conforto. Lukács ia à escola, seu pai era farmacêutico, e eles moravam em um grande apartamento. A vida era boa. Ontem, tudo mudou. Lukács e seu pai são colocados em uma fila rápida junto com outros homens e adolescentes. Ao lado, há outra fila, de crianças pequenas, mulheres e idosos. Na frente, um médico da SS inspeciona os recém-chegados. Lukács já tinha ouvido rumores sobre as atrocidades cometidas pelos nazistas, mas nunca, nem em seus piores pesadelos, imaginou vê-las com os próprios olhos. Ele está agora dentro de Auschwitz-Birkenau, mas ainda não compreende a verdadeira dimensão daquilo. O complexo, cobrindo mais de 140 hectares, foi construído para prender, explorar e exterminar milhares de pessoas. À direita ficava o Auschwitz I, o campo original, criado em 1940 para deter membros da resistência polonesa e figuras políticas antes de se tornar superlotado. Em 1942, Birkenau assumiu a função principal e Auschwitz I passou a servir como sede administrativa da SS. Lukács e seu pai chegam à frente da fila. Esta não é uma fila comum. A vida ou a morte dependem da decisão do médico. Um gesto à esquerda poupa para o trabalho forçado. Um gesto à direita leva diretamente às câmaras de gás. Ele os observa por um momento. Mais de 80% das pessoas enviadas a Auschwitz eram assassinadas imediatamente após a chegada. Apenas um minuto antes, Tomás, que costumava disputar corridas com Lukács a caminho da escola, e a senhora Kovács, a vizinha idosa que lhes trazia pão quente, foram considerados incapazes para o trabalho e enviados para a direita. O médico faz sinal para a esquerda e os guardas os empurram para o lado. Alguns poderiam considerar isso uma sorte, mas eles ainda não conhecem os horrores do guarda. Lukács e os outros recém-chegados são levados para o lado oeste do campo. Ele entra em um prédio conhecido como o Sol, onde é imediatamente ordenado a se despir. Ele obedece. Seu cabelo é raspado da cabeça, dos braços e das pernas. Uma agulha perfura sua pele. Finalmente, um número é tatuado em seu braço. Na sala ao lado, centenas de homens tomam banho com água gelada. Em poucos minutos, tudo o que fazia Lukács ser quem era foi arrancado dele. Enquanto é levado aos barracões, ele passa pelos prédios conhecidos como Canadá, um depósito sombrio dos pertences deixados por aqueles que acabavam de chegar. Cada item contava uma história de esperança e desespero. 30 barracões guardavam os pertences dos milhares de prisioneiros que chegavam todos os dias. Dentro dos edifícios, prateleiras se empilhavam até o teto. Os trabalhadores eram obrigados a organizar, separar e embalar tudo, para enviar e ajudar no esforço de guerra nazista. Lukács é empurrado para seu novo lar, com o pai ao seu lado. O quarto é apertado, cheio de homens e meninos, todos reduzidos às sombras do que foram um dia. Filas e mais filas de beliches de madeira, empilhados em 3 andares, cada um estreito demais para um homem se deitar confortavelmente. O ar é pesado, impregnado pelo cheiro de suor, decomposição e doença. O chão está úmido e coberto de sujeira endurecida. As paredes de madeira estão nuas, oferecendo pouca proteção. Uma única lâmpada fraca balança no teto, lançando luz suficiente apenas para que Lukács e o pai encontrem um pequeno espaço no beliche de cima. Sobre a madeira dura, eles adormecem, sem saber do dia caótico que os espera. Eles estão agora no campo judaico de Birkenau, que abriga cerca de 300 barracões de madeira e tijolo, divididos conforme o tipo de prisioneiro. As mulheres são alojadas nos setores B1A, B1B, enquanto os ciganos ou romani ficam no setor B2E. Outros grupos, como homens homossexuais, criminosos e testemunhas de Jeová, também são segregados. Cada grupo usa um emblema específico para indicar sua identidade. Lukács mal dorme. Ele se levanta de seu beliche com a clara sensação de que precisa se aprontar depressa. Todos saem cambaleando do barracão. A chuva começa a cair. Lukács sente o frio penetrar em seu corpo. Ele estremece em silêncio. Ao seu redor, os ombros das pessoas se curvam sob o peso da exaustão. Um homem na fileira da frente tropeça e desaba de rosto na lama. Nenhum prisioneiro se move.
Um guarda da SS anota algo em seu caderno. O tempo parece pesado para Lucas. Alguém vai ajudá-lo? Ele pensa. Um dos guardas ladra uma ordem. Um prisioneiro, com um uniforme semelhante, mas usando uma abraçadeira, corre até o corpo e, sem hesitar, o arrasta pelos braços, deixando um rastro de lama. Lucas entende. Acabou de ver a morte pela primeira vez. Fica claro que sobreviver ali depende de resistência, de não chamar a atenção e de não adoecer. Lucas é designado para um grupo de trabalho em Auschwitz-Monowitz, e um medo profundo se instala nele. Ele não sabe para onde o pai foi levado, e teme nunca mais vê-lo. Enquanto caminha com os outros até seu posto, uma melodia estranha começa a atravessar o ar. Lucas olha ao redor, procurando a origem da música. Ele vê uma orquestra, um grupo de mulheres sob o olhar vigilante de um maestro, tocando canções para os prisioneiros. Suas vozes se erguem em harmonias assombrosas, em contraste com o cenário sombrio. Antes que saiam de vista, Lucas cruza o olhar com uma jovem que toca flauta. Ela lhe dá um sorriso. Lucas sorri de volta. Quando chega ao seu local de trabalho, Lucas fica chocado. Monowitz é a terceira e última expansão de Auschwitz, um enorme complexo fabril. Produzia principalmente borracha sintética e combustível, explorando o trabalho escravo dos prisioneiros para sustentar o esforço de guerra da Alemanha. Altas chaminés de tijolo dominam a paisagem, soltando fumaça preta e espessa. Os prédios da fábrica são imensos, com janelas gradeadas que os dão a aparência de prisão. Nas próximas 6 horas, Lucas trabalha até o limite. Qualquer erro resulta em gritos, humilhação ou espancamento. Seu grupo é encarregado de descarregar e transportar sacos pesados de matérias-primas, de vagões de trem, para uma esteira. Enquanto trabalha, Lucas se perde em pensamentos para tentar afastar a dor. Ele se pergunta por que tão poucas pessoas sabiam sobre as operações de Auschwitz. O campo ficava no sul da Polônia, a cerca de 40 quilômetros de Cracóvia, o que não era coincidência. Sua localização tinha ligações ferroviárias já estabelecidas, facilitando o transporte de prisioneiros e suprimentos. Sua proximidade com áreas povoadas o tornava funcional, mas seu isolamento relativo ajudava a escondê-lo do mundo. Ao longo da manhã, 2 outros prisioneiros desabam e são deixados para morrer. Desta vez, ninguém vem retirá-los. Ao bater meio-dia, o trabalho para. É hora da refeição. Lukács recebe sua ração. Sopa rala com nabos podres e cascas de batata. Enquanto come, houve 2 prisioneiros conversando sobre rumores de experimentos bizarros perto do hospital principal. Entre os médicos está John, um dos mais cruéis da história. Naquele dia, ele trabalha com gêmeos, sua obsessão particular. Alguns dias antes, ele os havia infectado com tifo para estudar como seus genes afetavam o risco de adoecer. Agora verificava o progresso. Se um dos gêmeos morresse, o outro era executado para permitir dissecação comparativa. Sua missão era a pureza racial, e seus experimentos não tinham limites. Enquanto isso, em Monowitz, o dia segue. As pernas de Lukács pesam cada vez mais. O trabalho parece interminável. Então acontece. Ele desacelera por um segundo. Seu aperto enfraquece e um som seco ecoa quando o saco cai no chão. Um guarda corre até ele, o rosto distorcido de raiva. Antes que Lukács possa reagir, os golpes caem. Ele não grita. Sabe que isso só traria mais punição. Deixado caído no chão, lutando por ar, entende que se não se levantar logo, será arrastado para longe. Ele deseja que o pai estivesse ali para consolá-lo, mas um pensamento horrível o atravessa. E se ele estiver morto? Ao mancar de volta para o barracão, Lukács vê guardas indo na direção oposta. Suas acomodações são um mundo completamente diferente. Confortáveis, afastadas dos horrores ao redor. Essa parte do campo tem mais de 30 edifícios que abrigam centenas de guardas da SS. Os barracões deles são de tijolos, com múltiplos cômodos, camas, mesas e armários. Os mesmos oficiais que torturam e assassinam prisioneiros todos os dias têm acesso a aquecimento, saneamento adequado e mobiliário decente. Às 19 horas, Lukács volta para o seu barracão. Entre as centenas de prisioneiros, ele usa suas últimas forças para procurar o pai. Finalmente, perto do beliche, vê um homem curvado, com sangue no chão. É seu pai. Lukács o abraça, mas ele está fraco demais para ficar em pé. Foi designado para construir trilhos de trem, e durante o dia, alguém tentou escapar. O fugitivo foi morto na hora, e quase todos do grupo foram brutalmente espancados, incluindo o seu pai. Lukács pede que ele fique deitado, e corre para buscar comida. No lado norte do campo, havia uma fileira de cozinhas, 1 ou 2 para cada grupo de prisioneiros. Lá dentro, outros prisioneiros preparavam as refeições. Lukács consegue 2 fatias de pão duro e uma pequena linguiça. Ele volta correndo. Enquanto o pai descansa, Lukács nota um pequeno grupo jogando xadrez no chão de terra. As peças são toscas, feitas de madeira. O tabuleiro está riscado no chão, com linhas tortas mais visíveis.
Um dos homens o convida a jogar. Por alguns minutos, eles não estão em Auschwitz. São jogadores, estrategistas, táticos. Nos meses seguintes, esses seriam os únicos momentos que Lukács aguardaria com esperança. O verão de 1944 trouxe quase 2 meses de inferno para Lukács e seu pai. O exército nazista desmoronava no leste. Os soviéticos avançavam, recuperando cerca de 100 mil quilômetros quadrados. O tempo se esgotava para os nazistas, e também para Lukács, e os milhares de prisioneiros ainda presos ali. 6 da manhã, 1º de agosto de 1944. Desde a chegada, há quase 2 meses, Lukács e seu pai enfrentaram uma vida brutal. Pouca comida, nenhum descanso, espancamentos constantes. Na saída para o trabalho, Lukács percebe que o pai mal consegue ficar consciente. De repente, houve um baque a poucos metros. O pai caiu na lama e não se mexe. Lukács pensa em levá-lo ao hospital dos prisioneiros, mas sabe que ali quase ninguém sobrevive. As doenças, tuberculose, malária, disenteria e meningite, matam aos montes. Os médicos do campo são também prisioneiros, sem recursos. Mesmo que o levasse, as condições são tão precárias que seria inútil. À noite, ratos roem as pernas dos doentes, vivos ou mortos. Um guarda SS se aproxima e grita para o pai de Lukács se levantar. Ele reúne o pouco que resta de forças e, trêmulo, põe-se em pé. Mas o seu destino já está selado. Um guarda faz um sinal, e 2 outros o escoltam. Ele não está sendo levado ao hospital. O pai de Lukács é posto numa fila constante que entra no crematório número 2, no noroeste do campo, longe dos barracões. Esses prédios têm fachadas enganosas, feitas para ocultar o horror. Dentro, a sala é nua, sem janelas, exceto por uma característica sinistra: colunas altas cobertas por malha metálica, do chão ao teto. Elas servem como dutos para o Zyklon B, o pesticida à base de cianeto, usado para assassinar prisioneiros em massa. Quando as portas se fecham, os guardas da SS derrubam as pastilhas de gás pelas colunas. Os vapores letais enchem a sala em minutos. Cada câmara está ligada a um crematório, onde os corpos são imediatamente incinerados. No auge do Holocausto em 1944, entre 3.000 e 5.000 pessoas eram mortas por dia em Auschwitz. Naquele dia, isso incluiu o pai de Lukács. Entre 1944 e janeiro de 1945, os soviéticos se aproximavam cada vez mais do território alemão. A SS começou a abandonar os campos de concentração e trabalho espalhados pelo leste. Em janeiro de 1945, as tropas soviéticas entraram em Auschwitz. Encontraram alguns milhares de prisioneiros, esqueléticos, famintos. Para eles, era libertação. Mas para Lukács, era tarde demais. Ele estava a cerca de 400 quilômetros dali, marchando no meio do inverno com milhares de outros prisioneiros. Lukács tinha resistido até ali, mas seu corpo não aguentava mais. Caiu na neve, de rosto para baixo. Um guarda gritou para que se levantasse. Lukács não conseguiu. O último som que ouviu foi o engatilhar de um rifle, seguido de um tiro que ecoou no ar frio. Auschwitz operou de maio de 1940 a 19 de janeiro de 1945. Expandiu-se do campo original, Auschwitz I, para incluir Birkenau e a fábrica de trabalho escravo Monowitz. Lukács e seu pai podem ser fictícios, mas representam as incontáveis vidas destruídas pelo regime nazista e seus apoiadores durante o terror que espalharam pela Europa. Dos 1,1 milhão de prisioneiros enviados para Auschwitz, mais de 900.000 foram assassinados ou morreram de exaustão pouco depois da chegada.